E é hoje que você vai descobrir porque você só atrai o filhinho da mamãe. E essa live é especialmente pra você, que é aquela mulher guerreira que diz que eu sou forte, eu dou conta de tudo, eu não preciso de homem pra nada. E você vai descobrir o que tá por trás dessa autonomia, dessa força, eu não preciso de homem pra nada, sendo que no fundo nós sabemos que você realmente queria ser cuidada, ser amada, ser valorizada, mas as suas experiências te mostraram que homem não faz isso, que homem não presta, que homem é tudo igual. E você vai descobrir que esse ciclo vicioso fica aí se repetindo na sua vida várias e várias vezes. E para quem ainda não me conhece, aproveitando enquanto vocês vão entrando aqui, eu vou me apresentar. Eu sou Yane, eu sou hipnoterapeuta, sou enfermeira e tô aqui para te conduzir numa jornada incrível para você descobrir quais são as raízes que estão por trás dessa ansiedade, dessa dependência emocional, dessa baixa autoestima e que te impedem de viver um relacionamento incrível, de ter uma vida incrível, que te impedem de se cuidar, de se amar, de se olhar com respeito. E sejam muito bem-vindos, um ótimo dia, uma ótima tarde para você que está me assistindo em outro horário. Mas agora eu quero falar com quem está aqui comigo nesse momento. Uma ótima noite, sejam muito bem-vindos. E eu vou começar falando para vocês que falar sobre esse tema é algo que para mim, há um tempo atrás já foi muito difícil, porque eu vim desse lugar, dessa mulher guerreira que dava conta de tudo, que não precisava de homem nem de ninguém pra nada, sendo que tudo isso era uma grande falácia, era uma grande mentira. Porque na realidade a única coisa que eu tava querendo naquele momento era simplesmente me blindar, me proteger de sentir aquelas dores que eu já tinha sentido uma vez. Então, se você é essa mulher que diz, eu sou forte, eu sou empoderada, eu que mando em tudo, eu faço aquilo que eu quero, eu não preciso de homem pra nada, e diz pra mim, você já se viu nesse lugar dessa mulher que não precisa de ninguém, que dá conta de tudo sozinha, que simplesmente a vida tá acontecendo, você sozinha, só que você começou a perceber que a vida tá pesada. Sabe quando você começa a perceber que você tá sobrecarregada? E você começa a imaginar, Ave Maria, meu dedo é podre, eu só escolho a pessoa errada. Todos os homens que eu escolho acabam na mesma situação. Onde é que será o problema? Será que em todos os homens? Ou o problema tá aí, bem pertinho, bem próximo, aí dentro de você? Uma ótima noite, deixei com Elvésio, um querido amigo, hipnoterapeuta incrível lá de São Paulo. Uma ótima noite, Eliane, Márcia, uma ótima noite. Márcia, seja muito bem-vinda. Nice e Márcia, sejam todos muito bem-vindos. E, gente, descobrir porque você só atrai um tipo de homem, porque você tem esse dedo podre, tem raízes muito mais profundas do que você imagina, porque isso não começou quando você tinha 15, 20, 30 anos, quando você começou a se relacionar. Não, isso começou, lá muito atrás, começou lá na sua infância. E eu não sei se vocês viram, e aí eu vou começar dando um exemplo pra vocês de um post que eu fiz sobre a Ingrid do Casamento às Cegas, que muita gente acabou mandando resposta pra mim, comentando no Stories. Eu sou exatamente assim. O Casamento às Cegas, para quem não conhece, não sabe, é um reality show do Netflix que pegam casais, homens e mulheres que nunca se viram, e eles ficam em salas separadas, eles não se veem, mas eles conseguem conversar. E eles entram em contato, são 10 homens e 10 mulheres, e eles trocam contato entre si, e eles vão registrando aqueles que eles querem se conectar, aqueles que fazem mais sentido. E, gente, mesmo sem ver,
a pessoa, simplesmente a conexão acontece exatamente com aquilo que você precisa e que é um problema pra você. E foi isso que aconteceu com a Ingrid. Ingrid vem desse lugar, dessa mulher forte que dá conta de tudo sozinha, mãe solo, cuidou das 2 filhas sozinha, que diz: eu quero um homem pra cuidar de mim, eu quero um homem pra me valorizar. E quantas de nós tem esse discurso, porque eu já tive, mas no fundo você simplesmente diz isso da boca pra fora porque você não tá disponível pra alguém de verdade. Você já passou por isso? Diz pra mim, vocês que estão aqui, você é essa mulher forte que dá conta de tudo? Se você tá num relacionamento, você é a que lava, passa, cozinha, marca a consulta, acompanha ele na consulta e tá se sentindo cansada, sobrecarregada? Ou você é aquela mulher que é independente, eu não preciso de homem pra nada, mas eu tô me sentindo só? E nesses 2 contextos, gente, eu preciso falar pra vocês que vocês estão praticamente no mesmo polo da moeda. Só que cada uma vivenciando de uma forma diferente. Por quê? Porque quem tá nessa situação, tanto uma quanto a outra, vocês simplesmente não estão se entregando de verdade pro seu parceiro. E porque vocês não estão se entregando de verdade, vocês também acabaram se conectando com alguém que não estava disponível para vocês. E aí é confortável ficar nessa relação, sabe por quê? Porque nenhum dos dois está comprometido. E muitas vezes você tem 5, 10, 15, 20 anos no relacionamento, você tá vendo que tem algo de errado, mas você vai levando. Por quê? Porque é melhor estar assim do que não ter nada. E por que eu tô trazendo isso? Porque voltando ao caso da Ingrid, ela com todo esse empoderamento, ela se conectou com um homem o quê? Um homem que tinha acabado de sair de um relacionamento, que estava morando com a mãe, sem nenhuma perspectiva de mudança. E ela falou: não, eu vou ficar com esse homem, vai dar certo. E sabe quantas vezes esse homem protegeu ela? Nunca. Ela, inclusive, durante os episódios, ela falou: mas eu fui na casa dos seus pais e você nunca me defendeu. A sua irmã me atacava e você não fazia nada. E atacava, não acho que era de forma agressiva, mas era de uma forma inquisidora, de por que vocês estão fazendo isso? Será que isso é correto? Será que isso vai ser bom? E aí ela começou a cobrar: mas você não fazia isso, você não trouxe nada, você isso, você aquilo. Porque quando essa mulher tá nesse papel de fazer tudo pelo homem, de cuidar, de arrumar casa, de cuidar dos filhos, de cuidar dele, e ela não percebe esse retorno, sabe o que acontece? Chega uma hora que ela começa a falar: opa, eu tô dando demais. Ela liga o pisca-alerta e ela começa a cobrar pelo aquilo que ela tá fazendo. Aqui, ó, a Márcia colocou: eu queria que meu esposo fosse mais ativo em decisões, sempre tenho que dar um empurrão. E por que esse sempre tenho que dar um empurrão, gente? Porque simplesmente esse homem se apoia nela. Em vez desse homem protegê-la, ela que muito provavelmente está fazendo esse papel de proteção. E esse papel de proteção é muito mais o papel de que eu cuido, eu sou forte, eu dou conta. Você traz pra você uma responsabilidade que não é sua. E por isso talvez você esteja pesada. Por isso, inclusive, talvez você tenha ganhado peso ao longo da vida. Porque você precisou ficar grande, ficar forte, pra simplesmente dar conta de tudo que você tá passando. E quando eu falo, por exemplo, da questão da própria Ingrid, quando eu volto à questão dela, eu lembro de uma das cenas que eu vi, que, por exemplo, eles foram andar de triciclo e ele falou: eu nunca andei. E aí, sabe o que aconteceu? Eles foram, ele pilotando, ela caiu. E aí, ele pediu desculpa, tal, não aconteceu nada. E aí, ela falou: não, mas eu sei dirigir, eu vou dirigir agora. E aí, ela passou a dirigir o carro, o triciclo. Quando ela passou a dirigir, foi tudo tranquilo. E ela falou: eu sei me proteger.
Ou seja, mesmo ela dizendo que queria ser cuidada, que queria ser protegida, no fundo, ela não estava se permitindo, ela não estava se entregando. Porque ela não confiava. E por que ela não confiava? Porque essa mulher é uma mulher que ela precisou ser forte para dar conta do que ela precisava, e ela ficou cheia da energia do masculino. E se você é uma mulher que tá cheia de energia masculina, com quem que você vai se conectar, gente? Com um homem que tá cheio de energia feminina. Então era aquele homem que queria ser cuidado. Aí era aquele homem que tava muito mais no papel de uma criança, que você vai precisar guiar, do que tá ali para te proteger. Quer ver uma coisa simples pra vocês? Eu quero que vocês me digam. Quem tiver um relacionamento aí, quem tá, eu quero que vocês me digam. Em que lado da cama você dorme? Do lado direito ou do lado esquerdo? Eu quero que vocês me digam. Quem é que tá mais próximo da porta? Você ou seu marido? Porque eu quero que vocês entendam que esse posicionamento, ele acontece de forma inconsciente. Darla tá no esquerdo. Quem mais aí? Que eu quero saber antes de dar pesca de que lado é. Por quê? Porque muitas vezes você tá ali, mas você não tá aberta. Há pouco tempo eu comecei a fazer aulas de forró. E nessa aula de forró, uma das vezes, o meu parceiro, ele falou: relaxe, deixa eu te conduzir. E naquele momento a minha ficha caiu. O meu problema ali não era eu relaxar. Porque inclusive há pouco tempo eu fui fazer uma aula na Piscina Salgada aqui em Salvador. E relaxar pra mim é fácil, porque como eu trabalho com hipnose, eu simplesmente tenho essa consciência de relaxar meu corpo. E aí eu entendi quando ele falou: deixa eu te conduzir. O que eu não me permitia? Eu não me permitia me entregar, confiar nele. E do mesmo jeito que eu não me permitia confiar nele na dança, eu queria estar puxando, sendo que na dança quem conduz é o homem. Sempre foi assim na minha vida. Eu mandava no meu relacionamento, mesmo achando que não. Todo mundo enxergava que quem dava a última ordem, que quem ditava as regras era eu. Mas eu não percebia isso. Por quê? Porque eu tava ali presa nas minhas dores. Eu tava ali presa na minha certeza de que eu era dona de mim. E, gente, quando você fica nesse lugar de que você é dona de você, de que você faz tudo sozinha, você também tá indisponível para esse homem que tá aí do seu lado. E quando eu falo indisponível, as pessoas falam: mas eu sou solteira. Sim, você é solteira. Na vida. Mas no seu coração você é? Emocionalmente você é solteira? Muitas vezes não. E só pra não esquecer, pra vocês que falaram que dormem do lado esquerdo da cama, menos mal, tá? Porque o lado esquerdo é exatamente o lado dessa mulher que precisa ser cuidada, que precisa ser valorizada. Por quê? O lado direito normalmente é exatamente o lado que fica mais próximo da porta, é de quem deve proteger. Então, isso já é um sinal, porque eu já peguei várias mulheres, já acompanhei várias mulheres que estavam exatamente dormindo nesse lado direito. E isso mostra que a ferida tá ainda muito maior. E uma ótima noite, Márcia. Seja muito bem-vinda. Saudades, também tô com saudade de você. Tô lhe aguardando lá no consultório, viu? E o que acontece? Gente, olhar para essas feridas é exatamente se libertar. E aí é onde eu vou chamar a atenção para a primeira questão com vocês. Que, por exemplo, se vocês estão atraindo esse homem que tá cheio da energia do feminino, esse homem que, se na hora que precisar escolher entre você e a mãe, ele vai preferir a mãe, esse homem tá preso, ó, lá no passado. Porque se vocês olharem a trajetória natural da vida, são avós, e aí eu vou fazer avós, os seus pais, você e seus filhos, como se fosse uma onda do mar.
A onda começou lá atrás e vem aqui pra frente. Se seu marido, ao invés de olhar pra você e pros seus filhos, pra família que ele construiu, significa que ele tá preso lá, na família do passado. E se ele tá preso na família do passado, significa que ele era um homem solteiro, mas que emocionalmente ele já estava casado. Ele já estava casado com a mãe. E esse homem que é casado emocionalmente é um homem que está preso numa criança. Ele está ali fazendo com que próximo da mãe porque ele quer suprir as dores que ele sentiu na infância. E a Márcia botou aqui, ó. Mesmo assim, me sinto segura. Quando eu falei da questão do comportamento. Por que você se sente insegura? Porque você disse há pouco que você que tomava as decisões, que você precisava estar empurrando ele. Por quê? Esse homem ainda é um homem infantil. E, gente, inconscientemente, a mente sua sabe. Você não confia nesse homem para fazer aquilo que precisa. E eu vou dar exemplos de coisas práticas. É de quando muitas vezes a mulher, por exemplo, não para de trabalhar porque acha que se ela não trabalhar, o homem não vai trazer dinheiro para casa. E ela se sobrecarrega fazendo tudo para isso. É aquela mulher que acha que o homem não vai dar conta. É aquela mulher que tá querendo poupar. Ah, não, deixa que eu resolvo isso, deixa o coitadinho, tá tão cansado. E aí você traz todas as responsabilidades para você. E por que você faz isso? Porque você se sente insegura em relação ao seu marido, em relação ao seu parceiro. E aí qual é a grande questão? Se você tá insegura em relação ao seu parceiro, porque o seu parceiro tá cheio de energia feminina, eu preciso te dizer uma coisa. Que agora você não vai poder resolver seu parceiro. Porque decidir o que ele vai fazer com a vida dele é um problema dele. Mas cabe a você decidir o que você quer fazer com a sua vida. Porque se ele tá cheio da energia feminina, eu preciso te dizer que você tá cheio da energia masculina. E uma mulher deve estar cheia da energia masculina, gente? Eu quero saber de vocês, minhas Penélopes. É de energia masculina que vocês precisam estar cheia? É de energia pra ação, pra ter resultado, pra ter autocobrança lá em cima? Pra estar sempre preocupada, qual é o resultado, qual é o resultado, qual é o resultado. O que é que eu preciso fazer, onde eu preciso chegar? É isso que vocês querem? É isso que vocês precisam pra vida de vocês? Ser cada vez mais dura, exigente com você mesma? Se sentindo cada vez mais sobrecarregada, cansada, aumentando de peso, sempre estressada, com ansiedade? Porque quando você entra nesse nível de energia masculina, seu corpo se comporta como o de um homem. E para uma mulher se comportar como um homem, gente, é pesado. Por quê? Porque você naturalmente não é assim. Então, se você traz toda a responsabilidade para você, se você diz, eu garanto, eu faço isso, eu faço aquilo, você até faz isso tudo. Só que você não se permite ficar no lugar de ser protegida. Você não se permite ficar no lugar de ser acolhida. Você não permite olhar para suas necessidades. O que é que acontece? Você adoece. E aqui é Márcia, não gosto de me sentir acolhida. Opa! Não gosto ou tenho medo de me sentir acolhida, protegida? Porque muitas vezes é isso. Muitas vezes o que você tem é medo. Porque quando lá atrás você foi acolhida, logo você se sentiu desprotegida. Por que eu disse que esse problema não começou agora? Porque esse problema começou lá na sua infância. E eles falam, como assim, Anne? Porque se você tem muita energia masculina, você simplesmente desenvolveu aquilo que te faltava. Ou seja, a presença de um pai. E aqui eu te digo com toda clareza que a presença do pai que eu falo não é a presença física apenas. É a presença emocional. Você se sentiu protegida pelo seu pai? Você se sentiu amada pelo seu pai? Você se sentiu valorizada pelo seu pai na infância? Porque muitas vezes o seu pai,
Hoje você adulta fala, pô, meu pai é foda, velho, meu pai fez tudo por mim. Só que esse pai que fez tudo por você foi um pai que era muito disciplinador, foi um pai que era muito rígido, foi um pai que era muito frio. E aí, sabe o que acontece? Na sua mente de criança, você não achava esse pai tão legal assim. E isso fez você afastar seu pai de você. Ou então, foi aquele pai que realmente não estava aí do teu lado. Porque se separou da sua mãe. Porque morreu, como foi o caso do meu. E a falta que ele faz, você começa a suprir da forma que você sabe. Como é que você supriu? Falando não. Eu preciso ser a filha do meu pai. Eu preciso mostrar pra ele que eu posso. Eu preciso mostrar pra ele que eu dou conta. E assim você pegou toda a energia dele e trouxe pra você, como se fosse responsabilidade sua. E eu vou dar, por exemplo, o meu exemplo. Eu peguei toda essa energia do meu pai que morreu e trouxe a responsabilidade do homem da casa pra mim. Inclusive, a chegar a um ponto que teve uma fase da minha vida que a minha mãe ligava pra mim pra reclamar da minha irmã. Ou seja, eu que ia reclamar com a minha irmã dos comportamentos dela, do que ela fazia, do que ela deixou de fazer. Eu sou a mais velha, posso chamar a atenção, perfeito, mas a responsabilidade de colocar limite entre a relação da minha mãe e da minha irmã não é minha. Eu não sou o marido da minha mãe, só que eu me comportei muitos anos como se fosse. E sabe o que aconteceu com a minha vida amorosa? Ficou parada. Porque eu já estava casada ali com a minha mãe, estava ali fazendo o papel do meu pai. Como é que eu ia ter espaço para olhar para alguém? Como é que eu ia ter espaço para me dedicar para alguém? E quando eu resolvi fazer isso, o que é que eu fiz? Eu, cheia de energia masculina, obviamente, tinha que me interessar por um homem o quê? Que estava cheio de energia feminina. Aqui, ó, a Márcia colocando. Ele faleceu, mas bebia muito, era brigas e desavenças. E aí, você começa, aquele amor que você tinha pelo seu pai, você começa a transformar isso, muitas vezes, em raiva, em tristeza, em culpa. E aí, quando você tem sentimentos negativos em relação aos seus pais, em relação à sua origem, que é pai e mãe, isso simplesmente te afasta da vida que você merece ter. Porque quando você tá cheia desses conflitos em relação a pai e mãe, gente, você não consegue avançar. Porque eu costumo dar o exemplo de uma fruta. Pense que nós somos uma fruta. Nós somos resultado da união do pai e da mãe. Metade é o espermatozoide ali, a outra metade é o óvulo. E aí deu esse ser perfeito que nós somos. Eu, cada um de vocês. Se fosse qualquer outro homem, se fosse qualquer outra mulher, nem seríamos nós. Aliás, se fosse qualquer outro espermatozoide, você não seria você, eu não seria eu. Olha a grandiosidade disso. A gente já começou ganhando uma luta, uma corrida aí, de milhões de pessoas estarmos aqui. Só que essas pessoas, elas não eram perfeitas. Elas fizeram tudo o que elas puderam, mas elas não eram perfeitas. Elas são pessoas, assim como nós. E você que já é pai, que já é mãe, você também deve perceber que nem tudo que você faz agrada seu filho. Você deve perceber que às vezes tem conflitos aí. E o que acontece durante esses conflitos? Nesses conflitos, você precisa achar o meio termo. E por que isso? Quando eu falei que a gente é junção desse óvulo e espermatozoide, é como se a gente fosse uma fruta. E uma fruta ali, ó, linda no pé. Só que quando a gente começa a ter conflitos com qualquer uma dessas partes, e o que são esses conflitos? São essas emoções negativas que estão ali da infância. E, gente, entenda. Hoje você pode me dizer, eu amo meu pai. O meu pai é o amor da minha vida. E eu preciso te dizer que quanto mais você disser isso, mais você vai ter o dedo podre. Mais você vai atrair homem fraco e frouxo pra sua vida. Por quê? Porque você já tá casada com o homem da sua vida. Olha o que você tá dizendo.
Eu já tenho o amor da minha vida, então vai chegar outro homem aí? Não! Não vai! Vocês precisam entender que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. E aí o que acontece? Muitas vezes, quando você tá presa nesse amor da sua vida, é exatamente para cobrir, para compensar toda aquela dor que você sentiu lá na infância. Quando seu pai passava o dia todo trabalhando para te dar o melhor. Quando o seu pai estava ausente porque estava fazendo o melhor que ele podia para dar recursos. Quando muitas vezes seu pai saiu de casa, se separou e te deixou. Mas muitas vezes ele te deixou achando que ali era a melhor solução. E só que essa dor tá aí latente em você e fez você ficar com toda essa energia pra você. E é uma energia que realmente te impulsiona em determinados momentos, porque muitas vezes você cresce principalmente profissionalmente, muitas vezes, porque você usa essa energia de uma forma que te dá uma raiva que é um motor para você fazer o que você precisa fazer. Então você cresce por conta dessa raiva, você vai pro jogo por conta dessa raiva, mas chega uma hora que você estaciona. Porque se você é metade mãe e metade seu pai, se tem algum conflito ali, se tem alguma dor ali, sabe o que acontece com essa fruta que era linda, bela e perfeita? Uma parte dela tá doente, uma parte dela tá machucada. E aí, eu vou te perguntar, quando você vai no supermercado e tem aquela fruta que quando você olhou tem um machucado, você pega? Não, porque você sabe que aquela fruta não é melhor. E é isso que está acontecendo na sua vida. Você tá com feridas que vêm lá do teu passado. Da forma como você percebeu as situações. E olhe, que quando eu falo que é da forma que você percebeu as situações, eu quero que você entenda que não é necessariamente o que aconteceu, não é necessariamente o fato, mas é a forma como você percebeu. E quando você era criança, você tinha um conhecimento limitado, você tinha um conhecimento de criança. Você não sabia o que estava acontecendo, mas você entendeu assim. E diz pra mim, a Márcia colocou é assim, e vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido pra vocês? Coloca coraçãozinho aí pra eu saber que tá fazendo sentido pra vocês e que eu posso continuar. E aproveito, quem tá achando que esse conteúdo é relevante, que tá trazendo insights, já manda um aviãozinho aí pra alguma amiga, pra algum colega que pode se interessar por esse conteúdo e que pode ajudar a abrir essa mente. Porque muitas vezes você tá aí sofrendo com dependência emocional e nem sabe o motivo. Porque, inclusive, hoje eu vou fazer ainda um post, vou colocar um outro post para vocês verem como essa situação acontece. Porque enquanto você tá querendo dar uma de durona, de que eu dou conta e de que eu faço, de que eu aconteço, e aí é a Mulher Maravilha, e gente, eu costumo até brincar. Se vocês observarem, até a Mulher Maravilha tem aquele momento que ela tá fragilizada. Vocês já assistiram aquele filme da Mulher Maravilha, quando ela tem a oportunidade de voltar para aquele amor dela, e ela decide largar tudo para viver aquilo? Até a Mulher Maravilha tem suas fragilidades. E por que a gente não pode ter? Vocês entendem que vocês, assim como eu também, já assumi o papel de que tem que dar conta de tudo sem necessidade? E vou dar, enquanto vocês me dizem se vocês já assumiram ou estão assumindo esse papel pra mim. Eu vou aproveitar para dar uma ótima noite pra Val, pra Terê, pra Márcia, pra Irapuã, pra Fábio, pra Adriana, pra um monte de gente que foi entrando aqui enquanto eu tava falando, mas se eu fosse parar pra cumprimentar todo mundo, eu perdia o meu raciocínio. Mas eu quero que vocês percebam que o que vocês estão vivendo hoje é fruto do que aconteceu no passado. E muitas vezes, esse relacionamento que você tá vivendo, no qual é o seu foco hoje,
simplesmente esse relacionamento ele tá suprindo um buraco, um vazio que vem lá do seu passado, que vem lá da sua relação com seu pai. E se você não tiver coragem de olhar para esta relação com seu pai, muito provavelmente você não vai vencer essa dependência, não. Até porque, muitas vezes, o que está por trás da dependência emocional são sentimentos de abandono, de humilhação, de traição. E são as situações que você vai revivendo na sua vida, nas suas relações. Por quê? Porque a vida fica te testando, fica mostrando para você aprender e fazer diferente. Olhar para as feridas da infância é simplesmente você parar para resolver a sua vida hoje. E aí, vou dar aqui, a Márcia colocou aqui, eu sofri muito, e ela falou que o pai dela bebia muito, né? Que tinha essas questões. Vou dar um exemplo para vocês de uma situação semelhante a essa questão que da Márcia, por exemplo. Eu atendi uma cliente que o pai era esse homem que bebia muito, que batia muito neles, que brigava. E o que é que aconteceu? Esse pai deve ter passado pelas questões dele e ainda abusou da filha. Ela recobrou essas lembranças quando ela tinha cerca de 5, 6 anos. E ela chegou a uma determinada fase da vida, com 17, 18 anos, que ela começou a se afastar cada vez mais do pai. Ela não queria mais contato com esse pai. Ela se sentia constrangida, ela se sentia desconfortável perto do pai. Porque lembra, a memória sua não está ativada, você não sabe o que aconteceu. Não sabe, vírgula, né? Você não lembra do que aconteceu porque a tua mente quer te proteger. Então as suas dores mais profundas estão aí, ó, encobertas. Imagine uma ferida, imagine que você se cortou e aí você não quis olhar para aquilo. Você pegou, botou um curativo sem nem ver. Não limpou, não fez nada, só tapou. E ela fez isso. Então, ela não lembrava do que aconteceu. Até que, aos 62 anos, depois de muita coisa que ela passou, essa lembrança veio. E ela sentiu uma raiva, ela estava extremamente desgostosa com o pai, com muito ódio do pai. A relação não existia mais, né, porque o pai já tinha morrido, mas ela não perdoava ele. E o que é que aconteceu com a vida dela? A vida dela sempre foi uma vida travada. O que é uma vida travada? Ela chega a determinado ponto e para. Os relacionamentos não iam pra frente porque ela era essa mulher que dava conta de tudo, que resolvia tudo. Aí pegava um homem, que aí eu vou chamar aqui pra vocês de um homem banana, que ela que mandava, que ela que fazia, que ela... E aí chegava uma hora que ela cansava daquele homem, porque aquele homem não dava pra ela a sensação de que ela estava sendo protegida, a sensação de que ela estava sendo valorizada. Ela não se sentia amada naquele relacionamento. Então chegava uma hora que ela falava, não, vamos embora, vou dar meu próximo passo. Então vocês percebem como essa relação com o pai foi modelando os relacionamentos dela? Ela sempre procurava homens que abusavam dela emocionalmente e que depois abandonavam o que ela abandonava. Porque foi isso que ela aprendeu. E você só faz aquilo que você aprende. E se ela não consegue tratar essas feridas, e nós tratamos essas feridas juntas, hoje ela já fala sobre isso. Hoje a relação com as filhas dela mudou. Hoje ela já tá pensando em ter um relacionamento, porque ela chegou pra mim, eu não quero mais ninguém. E, gente, seres humanos nasceram pra se relacionar, é por isso que a gente fica triste. Porque a gente quer alguém do lado.
Só que querer alguém do lado é ter um parceiro de verdade. Alguém com quem você conte, com quem você faça planos juntos. Porque se você tá com alguém que não tá te dando aquilo que você quer, tem um problema aí. E por que que você fica nessa relação, não quer sair? Sabe por quê? Porque você já sentiu tanta dor da infância que você não quer sentir mais. A ferida tá aí escondida. Só que ela não vai parar de doer. Por quê? Eu não sei se vocês sabem, né? Mas eu me apresentei, eu sou enfermeira de formação. E sabe o que acontece? Uma ferida, se você não olhar pra ela, vai ter uma hora que ela vai necrosar. Vai morrer todo o tecido ali e você vai precisar tirar aquela parte do corpo. E é assim a ferida emocional. Só que a ferida emocional você não vai tirar nada do corpo, nenhuma parte. Mas sabe o que vai acontecer? A sua mente vai estar cheia de tanto problema, de tanta dor, que isso vem pro teu corpo. Aí vem a ansiedade, vem a depressão. No meu caso veio o vitiligo. Porque eu não suportava mais tanta dor. Assim como você não está suportando. E tudo isso é fruto de uma baixa autoestima. Por quê? Você tá reclamando que o seu marido não te olha, você tá reclamando que ele não te dá atenção, você tá reclamando que ele não cuida de você do jeito que você gostaria. Mas eu te pergunto, e você? Você tem se cuidado do jeito que você merece? Você tem cuidado de você do jeito que você precisa? Ou você foi a primeira pessoa que se abandonou? Porque eu tô perguntando isso pra você, gente, porque eu não percebi. Mas eu saí de um relacionamento em que eu ficava tentando fazer. Eu sabia que ele tava me traindo. Eu descobri, aí coloquei ele contra a parede, ele falou, não, terminei. Daqui a pouco ele voltou de novo, eu descobri, sabe o que aconteceu? Como eu não tinha feito nada da primeira vez, eu comecei a fingir que não via. Só que enquanto eu fingia que eu não via, eu me machucava. Ele pegava o celular do meu lado, eu ficava estressada. Ele saía dizendo que ia trabalhar, eu ficava estressada, eu ficava enlouquecida. Aí comecei a engordar, o vitiligo voltou a crescer, a ansiedade começou a tomar conta, a depressão começou a vir, que eu me largava no sofá, não queria sair pra fazer nada. E aí eu pergunto pra vocês, quem foi que me abandonou? Fui ele ou fui eu? Quando eu permiti que ele fizesse isso comigo. Porque quem permitiu fui eu, gente. E muitas vezes, o que é que você faz? E aí eu vou dar um exemplo, já vou dar um spoiler de um vídeo que eu vou... de um Reels que eu vou colocar daqui a pouco. É que é exatamente isso. É um desses realities da TV, o De Férias com Ex-Brasil. O cara terminou o relacionamento de 4 anos pra ir pro programa. E aí, ela achando pouco, sofrendo por conta disso, ela foi dizendo, eu sou a gostosona, eu cheguei aqui, eu dou conta, eu sou a durona. Se ele fez isso, eu vou fazer pior. Gente, não durou 1 hora. A mulher já tava lá chamando o homem pra conversar e chorando, por que que você tá fazendo isso comigo? Por que você tá fazendo isso comigo? Eu quero entender, foram 4 anos. Ou seja... ela foi ali pra afrontar e não aguentou, porque a dor tá muito grande. Agora eu tô te falando, tô te perguntando, ela tava machucando ele ou ela mesma? Quem é que tá saindo mais machucada dessa história? Diz pra mim o que é que vocês acham. Vocês acham que é ele? Não. E assim muitas vezes tá acontecendo com você. E não precisa ser necessariamente traição porque tá com outra mulher, não, gente. Muitas vezes tá você e a mãe dele precisando de ajuda e ele te deixa e vai cuidar da mãe. Como eu lembro de um Réveillon que eu falei, bora sair. E sabe o que ele me disse? Meu pai morreu, vai ser o primeiro Réveillon da minha mãe, então eu vou ficar com ela. Você vai sozinha. É isso que é um companheiro? É isso que é um parceiro? Nem pra falar, bora lá ficar comigo. Não vai ser o melhor Réveillon do mundo, mas a gente vai estar junto.
Ou seja, eu não era prioridade. Eu podia fazer o que eu quisesse. Então comece a perceber quantas vezes você está sendo prioridade no seu relacionamento. Comece a ver se você não só está deixando o outro como prioridade e se esquecendo de você. Porque precisa ter equilíbrio. A prioridade da sua vida é você. Você em primeiro lugar. Por quê? Porque se você estiver bem com você, você está bem com o outro. Porque muitas vezes você fala, ai, Anne, mas eu faço tudo com meu marido. Eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu cuido dele, eu cuido da casa, eu cuido dos filhos, eu marco as consultas, eu faço tudo. Então ele não tem do que reclamar de mim. Será que não tem mesmo? Será que você não é aquela que faz tudo por ele, mas daqui a pouco tá reclamando de tudo? Será que você não é aquela que fica o tempo todo falando e reclamando? Será que você não tá sempre cobrando ele? Por quê? Porque quando você se doa demais e você tá doando aquilo que você não tem, você fica em dívida. E isso pesa. Vocês precisam entender que você não pode dar aquilo que você tem, não tem. A Márcia colocou aqui, por ser a filha mais velha, sempre era colocada para enfrentar os problemas na minha família. E aí você cresceu tendo uma responsabilidade que não era sua. E eu entendo muito bem o que é isso, porque eu também fiz isso, porque eu sou a filha mais velha. E aí eu fiquei nesse lugar de que eu tenho que ajudar todo mundo, eu que tenho que resolver o problema, mas não. Você cresceu, saiu de casa, você precisa pôr limites. Porque a dependência emocional, gente, não acontece só na relação de homem e mulher, não. Muitas vezes a dependência emocional está nessa relação com a mãe e com o pai. Porque esse caso, por exemplo, muitas vezes você está com a relação de dependência emocional com seu pai e seu marido com a mãe. E é por isso que vocês não se alinham no relacionamento. Porque cada um já vive a sua vida em separado. Você acaba sendo o plano B dele, assim como ele é o seu plano B. E, gente, e plano B simplesmente não é alternativa para um relacionamento. Vocês têm que ser o plano A um do outro. E para você ser o plano A um do outro, você precisa ser o seu plano A. Você precisa olhar primeiro para você. Você precisa olhar para essas feridas e tapá-las, diagnosticar e tratar tudo isso. E tratar de uma forma definitiva. Para aí sim, você começar a doar aquilo que você tem. Porque muitas vezes o que você tá dando e doando pro seu marido não é o que ele quer. Você já perguntou para ele o que é que ele quer? Você já perguntou se a relação tá boa? Porque nesse caso, por exemplo, que eu dei do reality, do de férias com ex, o cara falou, eu tô aqui, mas o nosso relacionamento tá uma bosta, eu não quero mais. E ela, mas você me diz que me ama. Ele falou, eu te amo, mas eu não te quero mais, não tá me fazendo bem. E é uma opção dele. E você precisa entender que você tem que aceitar a opção do outro. Agora, você pode muito bem se mudar de forma que esse homem comece a achar que você é a melhor opção para ele. Se você achar que ele é a melhor opção para você, entenda, mas é você que escolhe, é você que se dá essa oportunidade. A Márcia colocou aqui, ó, me sentia cansada, sobrecarregada. Claro, porque toda vez que você carrega o peso que é do outro, vai ficar cansada, vai ficar pesado. Por quê? Porque você tá carregando um peso que não é seu. E, gente, vocês precisam entender que essas feridas emocionais, elas se formam dos 0 a 5 anos. E elas são tão profundas que elas modelam o seu corpo. Vocês entendem que é isso? A forma, o corpo que você tem é influenciado por essas feridas da infância. E os brasileiros, nós que temos esse sangue quente, nós temos traços que são traços fortes e extremamente ligados à dependência emocional. Alguns com mais, outros com menos. E se você não olha para essas feridas, para identificar e tratar, você simplesmente nunca vai viver a vida que você quer. É por isso que tantas mulheres que estão aí no relacionamento, presas na dependência emocional, não prosperam. Não tem um relacionamento.
A saúde está comprometida. É a ansiedade, a depressão, a vitiligo, a psoríase. Tá tudo aí. A Márcia colocou: hoje me encontro com depressão. Minha filha faleceu, foi a gota d'água. Quero me libertar. E aí o que a Márcia falou é importante, ó. A minha filha faleceu. Foi a gota d'água. Porque é exatamente isso, gente. A vida da gente aqui, ó. Como nessa taça. São gotinhas, ó. De situações que vão se acumulando, até que chega a última gotinha que faz tudo transbordar. E era tudo aqui, ó, na mente. A mente foi juntando informações, foi juntando, até que chegou uma hora que ela falou: opa, não aguento mais. Aí desce pro corpo, desce com ansiedade, desce com a depressão, desce com a fibromialgia. Quantas pessoas eu já acompanhei que tinha fibromialgia, que ninguém sabe a origem, que ninguém sabe o que causa. Desculpa, gente. E que, quando tratou as feridas emocionais, que quando resolveu o que precisava resolver dentro de si, simplesmente não tinha mais nada. Mas qual é o primeiro passo? Esse que a Márcia me disse. Eu quero me libertar. Porque muitas vezes a minha voz falhou. Peraí, deixa eu beber mais um pouquinho de água. Porque muitas vezes o que é que acontece? Você tá olhando o problema e querendo resolver isso agora, no presente. E você precisa entender que remédios, compras, procedimentos estéticos, cirurgias plásticas, isso não vai resolver como você se sente por dentro. Porque junto com a dependência emocional, normalmente vem a baixa autoestima, vem a ansiedade, vem a depressão. E sem você tratar a causa, a raiz, nada disso vai desaparecer. Porque você está mascarando. Por quê? Quando a mulher tá lá, por exemplo, tá sendo traída, como era o meu caso, quando eu me olhava no espelho, eu me achava um lixo, me achava feia, e aí botava a culpa no vitiligo, e porque tô gorda, porque tô magra, porque tô com celulite, porque tô velha. Mas o problema dele me trair era esse? Não. As pessoas falavam: mas você é tão bonita, por que você tá com ele? E sabe, quando as pessoas me diziam isso, eu falava: poxa, tá falando isso só porque é minha amiga, porque eu sou tão feia, ele que tá me fazendo o favor de ficar comigo. Então vocês percebem que o problema tava na forma como eu me via? Então não ia ter cirurgia plástica, não ia ter maquiagem, não ia ter roupa, não ia ter nada que me fizesse me sentir diferente, porque era a forma como eu me sentia. E tudo só mudou, e eu só consegui romper esse laço de fato quando eu comecei a tomar conta de mim. Quando eu comecei a falar: opa, não é bem assim não. E gente, e várias vezes eu abri mão de questões pra estar junto, pra estar lá com ele, até que de repente eu falei: opa, não. Eu comecei a perceber que ele não ia mudar. Por quê? Ele estava me traindo, ele estava fazendo o que ele queria, ele estava vivendo a vida dele. E enquanto eu permitisse, ele ia fazer. Aí eu comecei a pensar: é esse o homem que eu quero pra minha vida? É esse o homem que eu quero do meu lado? Eu falei: não. E aí foi quando eu comecei a buscar ajuda pra entender o que estava acontecendo. E foi aí que eu descobri essa questão dessas feridas emocionais que eu tinha. Porque, gente, sabe o que eu achava? Que eu era mulher muito racional, muito independente, eu não preciso de homem pra nada. Mas a gente fala isso da boca pra fora. Eu falava isso da boca pra fora. Dentro de mim não era nada disso que eu sentia. Dentro de mim tava tudo de
cabeça para baixo. Aí ele ligava, falava qualquer coisa, dava um oi, quero te ver. Eu ficava eufórica. Ou seja, me contentando com migalhas de amor. E eu preciso dizer pra vocês que nem eu, nem vocês precisam de migalhas de amor. Vocês precisam de amor de verdade. Vocês precisam de um homem que valorize vocês, que cuide de vocês. E esse homem pode ser o homem que tá aí do lado de vocês ou pode ser outro, que eu não sei. O que eu sei dizer pra vocês é que eu já vi casamentos terminarem e cada um viver sua vida muito bem, obrigada. Como eu já vi casamentos reatarem e o casal voltar a ser como se fossem namorados. De falar. E era um casamento que estava prestes a ruir. Ou seja, cada caso é um caso. Por quê? Porque vai depender do outro. Você não sabe como é que o outro vai se comportar. Você não sabe o que é que o outro vai querer da vida. Mas você sabe o que você quer da sua vida. E se você tá pronta pra descobrir quais são as feridas emocionais que estão te travando a vida, que estão exatamente te colocando nesse lugar de dependência emocional, na qual você tem que ser essa mulher guerreira que dá conta de tudo, essa mulher forte, essa mulher incrível. Se você tá nesse lugar de ser essa mulher que faz tudo por todo mundo, essa mulher guerreira, a verdadeira Mulher Maravilha, eu preciso dizer pra vocês, se você tá nesse lugar, é hora de dar um passo atrás e começar a perceber como você está com você mesma. É a hora de você começar a ver, opa, eu tô pegando aqui responsabilidades que não são minhas. É a hora de você decidir quem é que vai tomar conta da vida de você. E aí, Márcia, quero saber sim, não aguento mais. E, gente, essa é a postura, é de decisão. E, Márcia, parabéns por decidir. E assim, e gente, cada pessoa tem, minhas Penélopes, cada pessoa tem seu momento, cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem as suas necessidades. E são dores diferentes, são situações diferentes. Mas entenda, independente do que está acontecendo com você, você precisa entender que a sua prioridade é você. Você precisa entender que ninguém vai fazer por você aquilo que é responsabilidade sua. Por quê? Por mais que você diga, eu não sei viver sem ele, sabe o que vai acontecer? Se ele morrer, você não vai parar de respirar porque seu marido morreu, porque seu parceiro morreu. Então vocês não são uma pessoa só. Agora, você pode se cuidar, você pode se tornar a melhor mulher que você pode ser para ele ou para qualquer outro homem que te dê aquilo que você precisa. E o passo fundamental para isso é exatamente você estar disposta a se libertar, assim como a Márcia já disse aqui. E como é que você pode fazer isso? O que é que eu tenho uma oportunidade para vocês, que é exatamente o meu método, que eu chamo de diagnóstico das feridas emocionais. É exatamente o protocolo que vai te mostrar o que foi que aconteceu no teu passado, que tá fazendo você sentir dor hoje. É identificar essas feridas pra gente identificar e tratar. Porque muitas pessoas já me perguntaram, mas Iane, e se eu abrir uma caixa de Pandora e não fechar? Gente, e aí eu vou aproveitar e já aplicar pra vocês. O diagnóstico das feridas emocionais é um processo de autoconhecimento através da hipnoterapia. E a hipnoterapia é um processo que você vai estar sempre consciente, acordado, entendendo tudo o que está acontecendo. E aí, vocês precisam confiar, sabe em quem? Na mente de vocês. A mente de vocês sabe todas as respostas. Ela tem todas as lembranças que vocês precisam. E o que é que acontece? A mente de vocês sabe para o que você está preparada. E o que é que acontece?
você é como se fosse uma cebola. O que acontece com a cebola? A cebola tem várias capinhas, não é isso? Para você chegar ali naquele miolo da cebola, o que é que você vai fazer? Você vai tirar capa por capa. Você não consegue pegar o miolo da cebola sem tirar as capas que estão por fora. E é assim são as feridas. Você vai tirar as feridas que hoje estão impactando a sua vida agora. Você cuidou dessa ferida? Quando você estiver no seu próximo degrau, aparece a outra que você vai cuidar dessa outra. E eu tô falando isso porque eu tô nessa jornada tem 5 anos. E sempre tem coisa nova. E sempre tem desafio. E quando eu tenho desafio, eu vou, busco ajuda, faço hipnoterapia para me destravar. Porque tem muita coisa que eu destravo só. Mas as minhas feridas profundas, eu não tenho consciência, é o meu ponto cego, eu preciso de ajuda. E é isso que vocês estão precisando. De alguém que guie vocês numa jornada que vocês ainda não passaram. Por quê? Porque vocês precisam começar a se reconectar com vocês. Porque descobrir essas feridas emocionais e tratá-las é o que vai dar para vocês liberdade, confiança, segurança para vocês tomarem as decisões agora. Porque agora você está tomando decisões pelas dores que você viveu no passado. Então, eu me senti abandonada, então eu não quero mais que ninguém me abandone. Então eu fico presa numa relação sem terminar. Por exemplo, quem tem uma ferida do abandono muito grande é uma pessoa que normalmente tem dificuldade de fechar ciclo. E isso é no relacionamento. Isso é no trabalho. Isso é com amigos. É aquela pessoa que ela nunca consegue terminar o ciclo. Ela fica com receio, ela fica pensando, ela sempre fica se pegando no que foi bom e não termina. Só que isso causa dor, sobrecarga, porque você não está vivendo mais feliz. E é por isso, a Márcia até falou, né, que passou por muitas coisas, que dá para fazer um livro. E, gente, todo mundo passou por mais ou menos coisas. E que todo mundo, se for contar a sua história, realmente dá para fazer vários livros. Mas sabe o que é mais importante? É fazer o que a Márcia está fazendo. Eu decidi, eu preciso me sentir feliz. E, gente, assim, eu até me emocionei lendo aqui essa frase da Márcia, do eu preciso me sentir feliz. Por quê? Porque eu fui uma mulher que eu, inclusive, achava que era feliz. Sempre me contentando com qualquer coisa, sempre me contentando com migalha, sempre fazendo só o básico, sempre Por quê? Porque eu vim de uma... Nunca passei necessidade de passar fome, de ter problema, isso, a gente sempre teve casa, tudo. Mas, por exemplo, meu pai, como morreu muito cedo, a minha mãe que trabalhou para criar a gente, e era tudo com recursos limitados. Então, a gente tinha tudo, mas não era com extravagância, não era com nada. A minha realidade, por exemplo, era completamente diferente da realidade dos meus amigos. E o que aconteceu? Eu cresci, então eu prosperei, mas eu chegava num determinado patamar, eu travava. Eu chegava num determinado patamar, eu parava. Por quê? Porque eu achava que eu só precisava ter o suficiente. Como o relacionamento da minha mãe, meu pai morreu e eu fiquei sem referencial, eu criei a ideia de que eu não precisava ter um relacionamento. Até porque as experiências de relacionamento que eu vi, que foram fora de casa, que eram da minha tia e de uma vizinha que eu praticamente cresci na casa dela porque eu era muito amiga dos filhos e os filhos dela tinham a minha idade, foram referenciais ruins. Então, na minha cabeça, eu não podia confiar num homem, eu não podia ter um parceiro do meu lado, eu não podia me relacionar. E aí, como eu tava lá, nesse papel desse homem, da casa dessa mulher dura, gente, eu não me permitia chorar, eu não me permitia pedir ajuda. E vocês acham que isso tava leve? Não.
Então, meu convite aqui para vocês é um convite para vocês olharem para dentro de vocês. É um convite para vocês começarem a perceber quem são vocês, como é que vocês estão se sentindo, quais são as feridas emocionais que estão aí. E hoje, em particular, eu tenho um convite especial para vocês. Quem tiver interesse de conhecer mais o diagnóstico das feridas emocionais, entender como ele funciona e, principalmente, passar por uma primeira experiência de entender como esse processo pode transformar a sua vida, eu convido vocês para amanhã, às 8 horas. Eu confirmo para vocês, mas se eu não me engano, é às 8 horas. Não, às 8 horas. Pera aí, deixa eu pescar aqui, viu, gente? Pra eu não falar errado. Mas acredito que amanhã, às 8 horas, pra gente estar juntinho no encontro. É isso mesmo. Amanhã, às 8 horas, a gente vai estar juntinho no encontro, olho no olho, porque vai ser uma sala secreta. Vai ser um encontro fechado no Google Meet, no qual vocês vão estar lá com a câmera aberta pra gente poder interagir, pra gente conversar, pra eu mostrar pra vocês o que é o diagnóstico das feridas emocionais e como ele pode transformar a sua vida. E vocês vão passar por uma primeira experiência com a hipnoterapia, pra vocês perceberem como esse processo pode transformar a sua vida. A Luciana perguntou, 8 horas da manhã? Não, 8 horas da noite, Luciana. Só que, pra receber o link da sala secreta, vocês vão ter que mandar uma mensagem pra mim. Pode ser depois, embaixo dessa live, quando eu fechar, ou pode ser no meu direct. Por quê? Vocês vão entrar no grupo VIP do WhatsApp e eu vou mandar o link da aula lá pelo grupo. Por quê? Porque é uma aula que é pra quem tá realmente comprometido. Então eu não vou fazer uma aula pra todo mundo. É uma aula pra quem quer, pra quem tá disposto a fazer essa mudança e se sentir feliz, como a Márcia colocou aqui. Porque, gente, quando ela bota aqui, eu preciso me sentir feliz. Hoje, eu digo pra vocês que não tem nada melhor e mais gratificante na vida do que a gente se sentir feliz. Eu achava que era feliz até começar a viver o que eu vivo hoje. Hoje, eu não tô nem na metade daquilo que eu já vivi, daquilo que eu quero viver. Então, assim, eu tenho muitos sonhos pra mim, eu tenho muitos objetivos pra mim, mas hoje eu tenho desfrutado de uma felicidade que até então eu nunca tinha desfrutado. Sabe por quê? Eu comecei a dizer não, eu comecei a colocar limites, eu comecei a não me meter na vida dos outros, nas histórias dos outros. Eu me posicionei. E, por exemplo, e eu vou confessar pra vocês que, por exemplo, eu ainda não tô num relacionamento. Mas hoje eu já sei o relacionamento que eu quero. E foi interessante que, depois que eu realmente rompi essa ligação com no meu último relacionamento, apareceram uns 3 ou 4 pretendentes e todos eram iguais a ele. E eu percebi isso antes de me envolver. Eu falei, opa, não é isso que eu quero. Sai daqui. Por quê? Porque agora eu sei onde eu quero ir. Eu sei a mulher que eu quero me tornar, porque eu sei o homem que eu quero do meu lado. Porque muitas vezes você tá pensando desse relacionamento, mas você já começou a pensar o quanto você tem sido a mulher que tá do lado desse homem que você quer? Porque eu nunca tinha pensado sobre isso, até que eu ouvi sobre isso e eu comecei a observar os casais. Podem reparar. Normalmente você vê a mulher gordinha, ele tá ali com o homem gordinho. Aquela mulher mais sarada, mais preocupada com o corpo, tá lá com o homem lá, mais sarado, preocupado com o corpo. Você vê a maioria dos casais equilibrados. Quando tá muito diferente, tem problema ali. Porque um ou outro tá buscando esconder alguma coisa. E aí não quer se expor, não quer tratar, então prefere se contentar com qualquer coisa. Porque tá se contentando com migalhas, porque não quer enfrentar a realidade. Porque o diagnóstico das feridas emocionais é eficaz, vai transformar a sua vida. Mas você tem que estar disposto a pagar o preço. E sabe o que é o preço? E eu não falo do preço financeiro não, de dinheiro.
Porque isso não tem preço. Isso é um investimento em você. Porque eu vou dizer pra vocês, tudo que eu investi em mim, se hoje você me perguntar, Ciane, valeu a pena? Eu digo pra vocês que eu daria tudo que eu tenho pra me sentir do jeito que eu sinto hoje, assim, sem sombra de dúvida. Se você me falar, Ciane, se você quiser dar tudo que você tem pra estar do jeito que você tem hoje e tá morando de favor em algum lugar, até pra resolver sua vida, eu faria isso sem sombra de dúvidas. Por quê? Porque, gente, quando você tá feliz, quando você tá motivada, quando você tem segurança, quando você tem autoconfiança, você sabe que nada no mundo vai segurar você. Você só se permite seguir. Então, convido vocês para amanhã estarem comigo. Aqui, a minha querida Alana já disse que vai estar. A Luciana que perguntou o horário, a Márcia. Vai ser um prazer ter vocês nesse encontro lá no Google Meet, às 8 horas. Quando terminar aqui a live, o que é que eu vou pedir pra vocês? Manda uma mensagem no direct pra mim dizendo eu quero, que aí eu mando o link pra vocês entrarem no grupo do WhatsApp pra receber o link da sala secreta. Ou no final da live vocês colocam e que querem que eu mando o link pra vocês. Combinado? E agora, minhas Penélopes, eu quero agradecer a companhia de vocês aqui. Foi muito bom tá esse momento aqui compartilhando com vocês esses insights. Espero que tenha expandido as ideias de vocês. Espero que vocês tenham percebido como é que estão essas relações e como vocês podem cuidar disso de verdade. E assim, o que é mais importante, eu quero que cada uma de vocês perceba qual é a importância de vocês olharem e cuidarem de vocês. Entendam. A prioridade da vida de todo mundo, de cada uma de nós, de cada um de vocês, é exatamente vocês mesmas. Enquanto você não se dá o seu verdadeiro valor, a sua verdadeira importância, você simplesmente não vai encontrar ninguém que faça isso. Sabe por quê? Porque as pessoas vão te dar aquilo que você se dá. Elas não vão te dar nada diferente. E essa foi uma das grandes coisas que eu aprendi. Que eu tinha tanto medo do abandono. Eu me fechei num ostracismo. Eu parecia uma ostra, uma pérola ali protegida dentro da ostra. E eu não me dei conta que eu era a pessoa que mais me punia, que mais me cobrava, que mais me abandonava, que mais não se dava importância. Então, sejam muito bem-vindas a essa jornada. A Márcia aqui eu quero. Então eu vou fazer o seguinte, eu não vou lembrar o nome de todo mundo aqui, então vocês mandam lá no direct ou aqui quando terminar a live. E amanhã a gente vai estar junto nessa jornada. E aí a gente vai estar lá pelo Google Meet, porque aí eu vou fazer uma apresentação pra vocês, mas depois eu vou abrir pra gente conversar, pra eu saber a opinião de vocês, pra gente poder dialogar, pra tirar as dúvidas. Por quê? Eu quero que vocês dêem esse primeiro passo de encontro com vocês mesmas, de vocês simplesmente se resgatarem e a gente começar fazendo aí um curativo dessas feridas para que vocês tenham forças para fazer todo um tratamento, porque o diagnóstico das feridas emocionais vai levar vocês para um outro nível, eu tenho certeza, certo? Então, já vou terminar por aqui, vou deixar a live salva, aí vocês comentam aqui ou no direct para entrar no grupo do WhatsApp e amanhã nos encontramos às 8 horas, só que não vai ser aqui, vai ser na nossa sala secreta, porque amanhã o jogo começa a mudar e vocês vão começar a transformar de verdade a vida de vocês. Beijo no coração, uma ótima noite, uma ótima semana pra gente, minhas Penélopes, e aguardo vocês amanhã. Beijo, tchau!